Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Só ele para aliviar nossa alma. Ó, você não deixou o som mais alto naquele finalzinho que é o piano ali. Professor Milton Teixeira, bom dia para você. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Professor Milton Teixeira. Se não tá fácil para ninguém, pelo menos tô vendo um vídeo que a Agatha me mandou da praia hoje. Onde que é essa praia aqui, Agatha? Praia da Barra. Praia da Barra. Nossa senhora, não é uma praia, isso aqui é uma lagoa. Viu, professor? Não reclama da vida que pelo menos você tá no Rio de Janeiro, perto da praia, ao contrário de mim. Tô aqui em São Paulo e não posso, né? Tá lá e dar um mergulho. Bom dia pra você mais uma vez. E eu vou te jogar, entendeu? Eu vou te jogar 2 assuntos hoje. O primeiro é o seguinte, sugestão da querida Dona Mercedes, me mandou um áudio essa semana. Lembrando, professor, ela adora a sua coluna, e ela disse, poxa, o professor podia falar essa semana da revolta da Chibata, que fez aí aniversário, enfim, data de início da revolta da Chibata, para você contextualizar para os nossos ouvintes. Perfeito, é uma honra falar e atender a um pedido de Dona Mercedes, falar para os ouvintes e saber que ela está entre os ouvintes. A revolta da Chibata ocorreu há 110 anos. Há 110 anos o Brasil tinha a 3ª maior marinha do mundo. O almirante Alexandrino de Alencar tinha comprado 3 encouraçados, 2 cruzadores e 9 contratorpedeiros, fora outros navios que estavam vindo da Europa, como 3 submarinos. Então era uma frota que não tinha igual para enfrentar o nosso inimigo tradicional, e que eu posso dizer, a nossa nação irmã Argentina. Então, só que com equipamento de primeira categoria, nós tínhamos 2 encouraçados, o São Paulo e o Minas Gerais, eram os maiores do mundo. A própria Inglaterra só tinha 1 e nós tínhamos 2. Esses navios pesavam quase 20 mil toneladas, eram poderosíssimos, tinham canhões de 12 polegadas que podiam atingir 30 quilômetros. E, apesar de toda a tecnologia avançada, nossa marinha tratava os marinheiros como se fossem ainda escravos. Todos os oficiais eram brancos, louros, bonitos, enquanto que os marinheiros eram mulatos, negros. E era comum usar a chibata, um chicote terrível. Inclusive no Minas Gerais tinha um carrasco chamado Alípio, que colocava agulhas na chibata para chicotear os marinheiros que desobedeciam às ordens. Foi contra isso que houve a revolta em 1910. Os marinheiros negros mataram e expulsaram os oficiais brancos e tomaram posse dessa esquadra, especialmente os encouraçados São Paulo e Minas Gerais. Depois de alguma indecisão, assumiu o comando o marinheiro negro João Cândido Felisberto. João Cândido exigiu que o governo abolisse a chibata e melhorasse a condição de vida dos marinheiros. E disparou contra a cidade, fez a esquadra navegar em formação perfeita na Baía da Guanabara, para espanto geral. E os deputados e senadores, todos afobados, não sabiam o que fazer. Apesar de toda a confusão, acabaram concordando com as exigências de João Cândido. A chibata foi abolida e também melhorou-se a condição dos marinheiros. Foi a maior revolta naval do início do século XX, foi maior que a revolta do encouraçado Potemkin na antiga Rússia, que foi pelos mesmos motivos. Lá os oficiais viviam muito bem e os marinheiros sofriam horrores. Então, mas lá foi um encouraçado, aqui foi a esquadra que se rebelou contra o governo e conseguiu sair vitoriosa. Aliás, terça-feira completa 110 anos que João Cândido foi absolvido de qualquer acusação contra a sua conduta. Se bem que em meados de dezembro, quando houve uma revolta no batalhão naval na Ilha das Cobras,
ele acabou preso e seus colegas foram todos assassinados ou deportados para a Amazônia. João Cândido sobreviveu e chegou até a idade bastante alta. Ele morreu em 1969, numa época em que não se podia falar desse assunto. Professor, eu Fizeram recebi música hoje uma... para ele: salve o almirante negro, que tem por monumento as pedras gretadas do cais. Olha, até música o professor Milton Teixeira cantou pra gente. Professor, eu recebi hoje mais cedo, não sei se Agatha tá confirmado isso que eu te mandei aqui, do Zeppelin? Não, então, isso do Zeppelin, ele já é tombado, pelo menos pela prefeitura aqui do Rio de Janeiro, já consta no site como tombado. A gente está entrando em contato com os outros órgãos que também são responsáveis por tombamento aqui, para tentar ver se tem, de fato, isso de tombamento hoje do Zeppelin. Então, o Zeppelin deve ser, mas o que eu recebi aqui, talvez até o professor saiba, mas se não vale pela história de alguma maneira falar um pouco sobre isso, de que agora, no dia 26 de dezembro, acontecerá o tombamento oficial do hangar do Zeppelin. O hangar fica ali na base aérea de Santa Cruz, numa unidade da Força Aérea Brasileira, e é um hangar, uma edificação enorme, que foi destinada, construída para abrigar aqueles dirigíveis alemães conhecidos como o Zeppelin. Foram construídos na década de 30 pelos alemães. Queria que você falasse um pouco sobre o Zeppelin e sobre esse hangar, enfim, tão importante para, de alguma maneira, guardar essa história, né? Exatamente. Os Zeppelins foram criados no início do século XX pelo conde alemão Graf von Zeppelin. Ele conseguiu, inclusive, utilizar comercialmente esses veículos. Eram grandes balões rígidos com hidrogênio no seu interior. Transportavam um número relativamente pequeno de passageiros. Para você ter uma ideia, o maior Zeppelin do mundo, o Hindenburg, transportava apenas 38 passageiros. Já naquela época, um DC-3 transportava mais passageiros que o Hindenburg. Então, mas era um grande veículo de propaganda da Alemanha. Na Primeira Guerra foram usados para bombardear Londres, com um sucesso terrível. Depois da guerra foram usados comercialmente. Surgiu uma empresa, Zeppelin Luftsternenbau, que fazia viagens internacionais. E olha bem, hein, um dos primeiros roteiros era o Brasil. A viagem para as Américas começava pelo Brasil, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e daí é que ia para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos é que voltava para a Alemanha. Olha o prestígio do Brasil. A viagem era feita em 5 dias, de uma velocidade de 100 km por hora. Nós aqui tivemos 2 grandes Zeppelins que atuaram nessa rota. O Graf, que começou seu trajeto em maio de 1930. Para vocês terem uma ideia, ele tinha o tamanho de 4 Boeing 747. Era imenso. Quando ele passava, todos os cães da cidade latiam, porque ele passava abaixo. Ele passava a uma altitude de 100, 200 metros. Era algo impressionante. Todo mundo saía à rua para fotografar, para ver. Era algo inacreditável. E aterrissava em Santa Cruz. Como lá não existiam instalações condignas, a própria empresa Zeppelin mandou construir o hangar, um posto de abastecimento e o mastro de atracação. Todos os 3 continuam de pé em Santa Cruz. Foi usado pelo Zeppelin Graf e pelo Zeppelin Hindenburg, que substituiu o Graf. O Hindenburg teve uma carreira trágica, pois explodiu em Lakehurst, Nova Jersey, em 1937. E depois disso não foi mais usado como transporte comercial. Aliás, todos os grandes Zeppelins foram desmantelados pelos alemães para que o material fosse reciclado na fabricação de aviões de guerra. Existem pouquíssimos hangares de Zeppelin pelo mundo. Durante muito tempo se alardeou que só existiam de Santa Cruz. Mas os Estados Unidos têm pelo menos uns 3 da mesma época. Mas aqui na América do Sul só nos resta o de Santa Cruz. E em Recife ainda existe o poste de atracação, mas o hangar já não existe mais. E de Santa Cruz tem uma outra história também,
quando foi criada a Força Aérea Brasileira, ali sediou o primeiro grupo de caças, portanto ele tem dupla função histórica. Já era para estar tombado pelo governo federal há muitíssimos anos. Agora, isso está se tornando uma realidade. Ele merece ser visitado, é muito bonito, enorme, gigantesco. Visto da estrada, parece um prédio descomunal. Para você ter uma ideia, olha, você se sente miniaturizado ali dentro. Caramba. E eu fico feliz com essa preservação, que deve incluir também o mastro, deve incluir o tanque de abastecimento, que é colossal, e o pequeno museu que eles têm lá. Exatamente, e tem mesmo. Aliás, um abraço para o pessoal do Musal, que é o museu exatamente citado agora pelo professor. Eles sempre têm contato com a gente, fazem eventos lá maravilhosos. Claro, agora está tudo paralisado por causa da pandemia, em termos de eventos grandes que eles realizavam lá para abrir a base aérea para visitação. Professor Milton Teixeira, o sábio historiador da Band News FM, Patrimônio do Rio. Um abraço, professor. Um abraço, Rodolfo, um abraço, ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser. Até sexta-feira que vem.